claro que eu não ia conseguir ficar sem falar sobre Bolsonaro e Covid-19 nesse canal, né, gente? E como os dois estão se relacionando, como tá tendo treta aí, tá tendo incoerência. Enfim, vou deixar claro aqui no início do vídeo que esse vídeo é um bate-papo, tá? Não é uma análise com números e dados e nada demais. É um bate-papo, é um desabafo, né? Que eu tô bem puta com o presidente desse país. Mas enfim, vamos lá. Pra deixar claro, eu vou fazer a maquiagem que eu sempre faço, tá, gente? Ela é bem básica. Pelo menos pra mim, não tem nada demais. Vocês vão ver. E eu adaptei algumas coisas ao ruivo. A sombra aqui embaixo do olho. Vocês vão ver, eu vou ir mostrando. Bom, a gente sabe que o primeiro caso confirmado no Brasil de coronavírus foi dia 26 de fevereiro, em São Paulo. E assim, desde então, a gente nota o comportamento do presidente de forma extremamente irresponsável. Ele vem dando declarações bizarras, né? Eu vou até ler aqui exatamente como ele disse, tá? Na primeira fala polêmica que ele deu, digamos assim. Foi mais ou menos um mês depois, 10 de março. O dito cujo falou o seguinte: obviamente temos uma crise, uma pequena crise. No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Ou seja, nessa altura do campeonato, 10 de março, já tinham 41 casos confirmados no país. E aí ele falou isso, né? E enquanto isso, no mundo todo, o bagulho se alastrando. E aí ele fala que é fantasia da mídia e que é uma pequena crise que não é pra criar histeria. Ok, presidente, tudo bem, beleza. 11 de março, a OMS declara pandemia, né, do Covid-19. E ele fala que já tiveram mais gripes que mataram, mais que isso, gente, não precisa causar tanto em cima disso, pelo amor de Deus. Enfim, aí a gente vem uma declaração em cima da outra, minimizando a pandemia. A gente consegue perceber que o presidente está muito mais preocupado com a economia do que com as vidas propriamente ditas, né? E isso, desde então, desde que o Covid chegou aqui no Brasil, ele vem tretando com o ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né? Eles têm um embate ali de ideias, porque de um lado a gente tem um presidente que visa única e exclusivamente a economia, né? E de outro lado a gente tem o ex-ministro Mandetta, que agiu do início ao fim tecnicamente, sabe? Ele foi bem técnico durante a gestão dele, a gente consegue perceber isso, porque ele o tempo inteiro falou em nome da ciência, né? Em nome do que os infectologistas orientavam, enfim, de forma sensata a se fazer, né? De forma com que o mundo inteiro tá fazendo. Que evite sair de casa, vamos adotar a quarentena, vamos usar luva, álcool em gel, enfim. Então a gente tem esse embate, né, de ideias. Aí eles vêm tretando desde então. Gente, eu acho que tá rolando uma manifestação, porque... Vocês estão ouvindo? Panelas, buzinas, logo no meu vídeo, tipo, que coincidência. Enfim, vamos continuar. Aí aí a gente tem esse cenário, né? Fevereiro, março, fim de fevereiro, março, até que chega abril. A gente chega em dia 16 de abril na demissão do Luiz Henrique Mandetta, do cargo de ministro da Saúde. E aí, meus caros, a gente vê a legitimação do discurso do presidente. Ele falou que, ele mesmo falou que o ministro estava muito preocupado com vida e que não era a prioridade dele. Então, assim, saiu da boca dele uma frase, um discurso completamente irresponsável, tá? Para um chefe de Estado, isso não é o esperado, isso não é o recomendado, gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo, sabe? Eu sei, tá? Não tô minimizando a causa da economia, porque eu sei que é importante, eu sei que as pessoas precisam comer, eu sei que o Brasil não é um país como os outros que tem grana, né? O Brasil
sofre economicamente já tem tempo, então sim, eu não tô minimizando a causa, mas a gente sabe também que a prioridade é vida, é salvar a vida. E, enfim, vem a demissão do Mandetta e começa todo aquele bafafá de quem vai ser o próximo e se as análises de pô, será que o Mandetta estava agindo corretamente mesmo? Será que o presidente não tá certo? E, bom, a gente sabe da retórica do presidente desde que ele era deputado, da mania que ele tem em culpar os outros pelos próprios erros, então a gente pode esperar que ele vá culpar essa instabilidade no Ministério da Saúde se o combate à Covid-19 no Brasil não for bem sucedido, tá? Então, acho sim que ele agiu por conveniência, por estratégia, tá? Porque a gente tem aí as eleições de presidente daqui 2 anos, ele já tá movimentando as peças e enfim. Ah, eu esqueci de mencionar também que desde que a gente precisou adotar medidas para combater o Covid-19, a gente tinha de um lado o presidente do país e de outro prefeitos e governadores agindo de forma sensata, né? A gente via, ele falou também, deu declarações de que os governadores e prefeitos estão causando medidas restritivas demais e que pode ser histeria, enfim. E eu arrisco dizer, um achismo meu agora, é que se a gente conseguir, diminuir aí a curva de infectados e conseguir passar por isso, vão ser os governadores e prefeitos os responsáveis, carregaram nas costas o combate à pandemia. A gente viu aqui, até aqui em São Paulo, o Dória surpreendendo, né, nas declarações e atitudes dele, né, ele foi bem... Bom, atendeu as expectativas, ele tá sendo bem sensato, restringindo e pedindo a galera pra ficar em casa. Enfim, o presidente, no meio da pandemia, ele achou muito conveniente, talvez, criar uma guerra. Não que ele já não tinha, né? Mas ele é assim, é conflito atrás de conflito. E eu pelo menos esperava que, é um vírus assolando a humanidade, tá? Tipo, matando as pessoas. Eu esperava que ele fosse dar uma segurada, entende? Parar de tretar com os outros, pelo menos por agora. Só até a gente passar por essa treta toda, mas não. Ele achou super conveniente começar a criticar, a falar que é gripezinha. Quem lembra do emblemático discurso dele dizendo que não é uma gripezinha que vai derrubar ele, que ele é atleta, tem o corpo atlético, uma coisa assim. Enfim, gente, é de cair o cu da bunda mesmo. E tá, aí beleza, o Mandetta demitido, ele que vinha fazendo um trabalho que a gente esperava, tá? Ó, eu tô usando o contorno da Boca Rosa, esse aqui. E, gente, eu não costumo contornar todo o rosto, eu contorno só o nariz porque eu não gosto do meu nariz. Tá. O que eu acho engraçado é que quanto mais o presidente tenta agir em nome da economia, mais a economia fode ele. Tô gravando esse vídeo dia 24 de abril, o dia que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, saiu do cargo, pediu demissão e fez um exposed tour com o presidente, falando que ele tava... Porque assim, só pra explicar rapidamente, o presidente exonerou do cargo quem comandava a Polícia Federal, porque a investigação chegou nos filhos dele, tá? Nos Bolsonaros da vida. E aí o ministro Sérgio Moro pediu demissão, porque falou que ele tá agindo politicamente, né? Interferindo em investigações politicamente. O presidente falou, sim, estou mesmo, e aí ele pediu demissão. Aí, hoje, dia 24 de abril, com isso, né, lógico, a economia movimenta, a gente sabe que toda a instabilidade política nos países afetam a economia. Tô usando a mesma paleta, tá? E aí, hoje, o dólar chegou a 5,70. Eu nunca vi um dólar tão alto toda a minha vida. Tudo bem que eu só tenho 20 anos. Mas assim, eu acordei com essa notícia e achei que era fake news. Mas eu fui ver e era real, gente. Dólar 5,70. E isso devido, né, à demissão do Sérgio Moro do cargo. E aí a gente vê, né,
Tudo que ele faz para salvar a economia só fode ele mais, só faz com que as pessoas queiram sumir da gestão dele. O Mandetta até que aguentou bastante, porque eles estavam tretando já tinha tempo, igual eu falei pra vocês. Minha amiga perfeita, estudante de economia, me explicou basicamente o porquê que isso afeta diretamente a economia. Eu vou tentar explicar pra vocês, mas não acho que eu vou conseguir, porque a economia não é o meu forte, eu não curto muito, eu gosto mais de política mesmo. Vamos lá, a gente sabe a figura do Sérgio Moro no país, né? Pra quem apoia o Bolsonaro, ele era o herói anticorrupção. Então, mais do que o cargo dele, ele tinha um símbolo, né, de anticorrupção no país. Isso faz com que a confiabilidade no país caia, despenque, né? Pô, o ministro da Justiça saiu do cargo e ele não era o salvador da pátria, vamos lá, o que tá rolando. Isso faz com que investidores não invistam, né? Porque eles não confiam no país, não confiam na gestão pública, cai o investimento, cai a demanda, a gente perde investidor, perde demanda. Tem um rolê de câmbio também, a cotação do dólar depende do câmbio, e aí eu não vou saber explicar pra vocês. Deem um Google aí. Enfim. Então a gente vem aí, né, vê aí um caos político instaurado em meio à pandemia. O que a gente vai fazer, né? O que a gente está basicamente desobedecendo o presidente do nosso país quando ele diz que é uma fantasia, que é gripezinha. A gente desobedece ele ficando em casa, a gente deve continuar fazendo isso, porque a gente sabe o quão boçal e burro ele está sendo e ele sempre foi. Gente, é importante falar também que eu não vou pagar de isentona, tá? Se talvez, sei lá, esse rolê de youtuber dê certo, eu não vou ter medo de me posicionar, tá? Eu sempre vou vir e falar mesmo o que eu penso, o que eu acho. E é isso, não vou pagar de isentona, porque eu acho isso sem nexo nenhum, né? A gente tem funções sociais na nossa vida, a gente tem que exercer elas. Bom, onde eu quero chegar com isso tudo? Que a gente, enquanto brasileiro, estamos um pouquinho atrás dos outros países em questão dos nossos governantes, sabe? A gente vai ter que agir por responsabilidade própria, entendeu? Pelo bom senso. Então, quando a gente fala de quarentena, quando a gente fala de isolamento social, só um minutinho, vou usar essa sombra aqui, que ela é laranjinha, meio da cor do meu cabelo, aqui embaixo do olho, só. Bom, voltando ao assunto. Quando a gente fala em isolamento social, em quarentena, a gente tá falando sério, galera. Não brinca, sabe? A gente já tá bem ferrado com esse rolê político aí. Galera tretando, o pau torando em todos os aspectos. Então, assim, não é pra brincar, sabe? Não é pra ir ali e achar que não vai afetar, sabe? Porque quando a gente fica em casa, a gente tá evitando ser mais um que vai contaminar alguém, que pode ter muito menos recurso que a gente, que precise continuar a rotina, precisa colocar comida em casa, não tá tendo o privilégio que a gente tem de ficar de quarentena. Então, assim, a gente não tá fazendo pela gente, sabe? Muito mais pelo outro do que pela gente. E nisso, me veio até outra fala do presidente responsável que a gente tem. Ele falou uma vez, e daí se eu pegar, isso é problema meu. E não, presidente, você tá sendo muito burro. Porque isso não é um problema seu, isso é mais problema do outro do que seu, sabe? Você tem condição suficiente pra se tratar e a doença não ser letal, mas e o outro que vai pegar de você, entende? Então a gente precisa levar isso a sério, galera. Não é brincadeira. E outra coisa, com esse rolê de político, governador, prefeito, a gente tem que ficar atento, tá? Tem que ler as notícias, tem que ver quem tá sendo quem agora, porque quando as eleições chegarem, a gente vai saber, sabe, quem se posicionou corretamente e quem não. Até pra não cometer o mesmo erro, sabe, de colocar pessoas extremamente despreparadas em cargos muito importantes. Enfim, vamos ficar atentos, pelo amor de Deus. A gente sabe que essas brigas que tá tendo entre ministérios, o ministro sai aqui, o ministro sai ali, o ministro da Justiça, Economia,
saúde pública, tá um rolê, uma bagunça. A gente não sabe quando isso vai parar, como isso vai se resolver. Então a nossa parte a gente precisa fazer, sabe? Vamos fazer as críticas necessárias, vamos entender em quem a gente apoia, quem a gente defende, sabe? É muito mais sobre o outro do que sobre a gente agora, sabe? Desse rolê de pandemia. Enfim, vou passar o rímel. E eu vou passar só na parte de cima, tá? E, gente, no mais, é isso. Vim demonstrar a minha indignação com o boçal do nosso presidente, entendeu? Eu espero que isso tudo se resolva logo, porque eu realmente não tô aguentando mais ficar em casa. E eu acredito que vocês também não. Então, assim, e pra isso se resolver logo, a gente precisa fazer a nossa parte também. Vamos ficar em casa tranquilinho até isso passar. Ó, passei o rímel. Eu não passo muito, tá, gente? Porque eu não gosto daquele aspecto de patinha de aranha. Eu uso esse rímel muito lindo. Eu amo a embalagem. Ele não parece um rímel, ele parece um objeto de decoração, de tão lindo. Aqui ele tem... Tá todo sujo, mas aqui ele tem uma florzinha, uma rosa. Enfim. Agora passei o rímel. Eu costumo pentear minha sobrancelha pra cima, pra ela ficar mais do jeito que eu gosto. Eu acabei nem falando de como eu passo o iluminador, né, gente? Mas eu acho que vocês viram aí, e enfim. É basicamente isso que eu faço. Tá faltando o toque aqui do lip tint. Eu acho que não ficou tão bom. Talvez tenha ficado uma bosta, na verdade. Bom, olhando no espelho tá melhor do que olhando na câmera. A pele também tá uma bosta, ó. Não consegui cobrir algumas espinhas. Mas enfim, isso daqui a pouco passa, né? Bom, é isso. Essa maquiagem eu faço dia a dia mesmo, pra ir pra faculdade, trabalho, agora pra ficar em casa. Lembrando, gente, que foi um bate-papo, né? A intenção aqui não é análise, não é números. É só um desabafo. E assim, vamos prestar atenção, né? Vamos prestar atenção na conduta do nosso presidente. Vamos ver se foi uma boa ideia ter colocado ele no poder. Vamos ver se ele tá sendo responsável. Bom, todo mundo sabe que eu nunca fui pró-Bolsonaro e nem vou ser, né? Agora muito menos. Eu nunca vou deixar de fazer crítica ao governo dele. Vou sempre fazer oposição, porque não consigo concordar com nenhuma das atitudes dele. Acho ele completamente despreparado. Enfim, isso já é de esperar, né? Quem me conhece sabe. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Talvez tenha ficado meio bosta, mas eu quis muito, eu tava com muita vontade de gravar e falar sobre isso. E é isso, deem like, se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima.